Bom dia, gente! Ai, que beleza! Bora para o nosso estudo bíblico. Esse estudo, ele já há alguns anos eu faço, mas deixei de fazer aqui pelo Instagram e hoje estou retomando. Hoje é o reinício novamente do estudo bíblico. Quero dar as boas-vindas para vocês. Já tô aqui com a minha água, já fiz minha atividade física hoje, já teve devocional. E olha que beleza, ainda são 7 horas da manhã. Então eu quero dar as boas-vindas para você. Oi, Camila. Vou encaminhar aqui a live para as pessoas poderem assistir, entrarem para assistir, para fazer parte aqui junto com a gente, aprender e multiplicar, né? Não é só sobre ouvir, mas principalmente colocar em prática aquilo que está sendo falado, ensinado, vivido por outras pessoas à nossa volta. Enviei para várias pessoas e agora vamos começar. Como que você está nesse sábado? Qual que é a sua preparação para esse dia? O nosso estudo bíblico de hoje tem como tema a presença de Deus na dor. Você sabe com certeza que eu amo falar sobre dor. Por que eu gosto de falar sobre dor? Primeiro, porque é um tema pouco falado. E segundo, porque muitos benefícios estão escondidos através das dores que a gente não está disposto a se desafiar a viver. E a dor, para mim, ela foi e tem sido um dos maiores sinalizadores de que eu estou no caminho certo. Quando você aprende a ressignificar a dor, você passa a usufruir de todos os benefícios que estão ocultos e escondidos através dela. E a Bíblia, para mim, ela é um manual de vida. Eu não trato a Bíblia de forma religiosa mais. Eu não acredito, para mim hoje, que eu precise, para estudar a Bíblia, me dedicar a olhar para ela apenas com o que foi ensinado para mim. Pelo contrário, hoje eu aprendo coisas para o meu dia a dia através do estudo da palavra. E como que eu faço isso? Eu busco temas. Se hoje a minha situação é essa, eu vou lá na internet e pergunto: qual é a leitura indicada para essa situação? Qual é a leitura indicada para essa situação? E aí eu vou escolhendo quais são os tópicos e com isso pegando o direcionamento da leitura para aquele tempo. E a presença da dor, para mim, é algo que todos temos. Todo mundo vai passar por momentos de dor e desafio, você concorda? O desafio, ele vai vir na sua vida, você estando pronta ou não. É uma coisa que ela é universal. A dor, ela é um sentimento universal e, consequentemente, ele é inevitável. Não tem como você se preparar suficientemente ao ponto de não passar pela dor. A dor, ela é uma coisa que ela vai acontecer na sua vida. E a Bíblia fala que existe uma esperança inabalável. Essa esperança inabalável é o quê? A presença de Deus em meio à dor. A esperança inabalável que você pode ter na sua vida é que, independente da situação que você vai passar, Deus vai estar envolvido no meio de tudo isso, Ele vai estar com você. E esse estudo, ele explora como Deus nos conforta, de que maneira Deus nos fortalece e mais, como Ele está presente conosco no meio dos dias difíceis. Então eu quero que você pegue papel e caneta para anotar alguns versículos que eu vou falar aqui, mas mais do que anotar os versículos, se você tiver uma Bíblia aí com você, pegue para você acompanhar a leitura dos versículos que nós vamos fazer. Por quê? Eu não quero que você acredite em mim. Eu quero te ensinar a fazer o que eu faço. Não quero que você acredite que Deus fala com você. Eu quero te ensinar a elevar os seus sensores para que você passe a ouvi-lo. Porque Ele fala. Você talvez não esteja com o sensor e com o volume ajustado o suficiente para escutar o que Ele tem para falar para você. Então nós vamos começar por um dos versículos mais conhecidos da Bíblia sobre conforto na dor, que é o Salmos 23. No Salmos 23, você vai direto no versículo 4. Deixa eu pegar minha Bíblia, que ficou ali na cadeira, só um minutinho. Então vamos lá. Primeira coisa.
Salmos 23. Você vai direto no versículo 4. Abra aí a sua Bíblia junto comigo. Vamos fazer isso junto, tá? Salmos 23, no versículo 4. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só, mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, eu não vou ter medo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O que isso quer dizer? Esse salmo, primeiramente, ele está tratando Deus como se fosse um pastor de ovelhas, cuidando do seu povo. Ele foi escrito por Davi e ele era pastor e rei. Então, olha só, quando você vai contar a sua história e você vai ensinar as pessoas, você vai usar a sua ótica, a sua percepção da realidade. Dentro do que hoje você sabe fazer profissionalmente, é a maneira que você também vai ensinar as pessoas. E Davi usou essas palavras expressando a confiança em Deus, mesmo que ele estivesse passando por situações de extremo perigo. Aqui as palavras vale de trevas e morte simbolizam uma experiência de sofrimento profundo ou ainda de um perigo eminente. Quando você lê aqui no versículo 4, vara e o teu cajado me consolam, e vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte quer dizer um perigo eminente, quer dizer algo profundo, é uma dor muito grande. Então, quando você estiver em um momento de uma dor, uma aflição profunda, aí sim você vai entender o que é o tu estás comigo. Tu estás comigo quer dizer que Deus está presente junto com você. Você não está passando por essa dor sozinho. Seja lá qual for o motivo ou o que isso vai acontecer, você tem que ter a certeza, a confiança de que Deus está com você. Então, vai passar por dificuldade, você vai ter confiança que Deus está com você. E a vara e o cajado quer dizer o quê? É uma ferramenta de proteção e ela é também de orientação do pastor. A vara e o cajado, elas dão direção para a ovelha, para mostrar, ó, não, vai por aqui, vem mais para cá, vai mais para lá. Ou traz para perto em momentos em que há necessidade. Quando você entender, olha só o que a Bíblia está te ensinando, você vai passar pelo vale da sombra da morte. Você vai passar por um momento de grande sofrimento, de angústia, de tribulação. Se você entender que você precisa depositar a sua confiança em Deus estar com você e saber que Ele é aquele que vai te instruir e te proteger, que medo? Em que lugar que você vai achar medo suficiente para retirar a presença do Senhor da sua vida? Agora nós vamos para o Salmos 46. Hoje a nossa leitura é sobre Deus como uma fonte de consolo e proteção. Não, perdão, não é 46 não. Primeiro é o Salmos 34. Depois é o 46. Salmos 34. Salmos 34 no versículo 18. Eu vou ler aqui na minha versão, tá? Salmos 34 no versículo 18 diz: O Senhor está perto daqueles que são de coração quebrantado e salva também o contrito de espírito. Então vamos ver o que isso aqui quer dizer. Parte de um salmo de louvor. O Salmo 34 é um salmo de louvor. Davi está cantando louvores a Deus no Salmo 34. E ele diz aqui, ele está agradecendo. Depois, se você quiser, você lê o capítulo todo. Ele está agradecendo a Deus pela ajuda. Ele está dizendo, Deus, obrigado pela sua ajuda aqui no Salmos 34. Esse período aqui foi quando Davi fugiu dos seus inimigos e fingiu que ele estava louco para fugir da morte. Nesse capítulo é quando Davi estava se fingindo de louco para não ser morto pelos seus inimigos. E aí ele canta um louvor de agradecimento a Deus por 34, verso 18. O Senhor está perto daqueles que são de coração quebrantado e salva também o contrito de espírito. Coração quebrantado quer dizer uma dor profunda, quer dizer humilhação. Então eu tô passando por uma dificuldade, mas eu acredito, eu creio que o Senhor é quem pode fazer. Eu estou humilhando o meu coração, não confiando na força do meu braço. O espírito abatido quer dizer desespero, desesperança.
Mostra aqui uma pessoa que já passou até do ponto. Não é que eu estou confiando, eu já estou desesperado. A situação já caiu por terra, tá pior do que eu poderia imaginar. E a palavra está perto sugere a proximidade íntima de Deus. O quão Deus ele se aproxima das pessoas quando elas estão nessa condição. Agora você pode se perguntar, Deus se aproxima ou eu me permito me aproximar? Na maioria das vezes é a sua permissão de se aproximar de Deus. Não quer dizer que Deus também não possa se afastar de você por coisas que você fez que criaram esse distanciamento. Mas ele se interessa, ele deseja se reaproximar dos seus filhos. Agora nós vamos para o Salmos 46. Olha só o que a gente já estudou até agora, nesse dia. Na hora que você está passando por dor, lá no Salmos 24, você precisa saber que a sua confiança está em Deus estar perto. Quando você já passou até do ponto de desespero, já não dá mais, a situação está caótica. Deus ele se interessa no seu coração humilhado. Ele se interessa que você diga, tá bom, Senhor, pode fazer. Agora nós vamos para Salmos 46. Salmos 46, no versículo 1, diz assim, ó. Deus é o nosso refúgio e força. Você quer procurar realmente uma forma de se esconder na terra? O seu refúgio é no Senhor. A sua força é no Senhor. Um socorro bem presente na sua tribulação. Aqui a outra versão que eu coloquei é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Esse capítulo ele está baseado em um cântico de confiança para Deus. Aqui é quando eu estou adorando e dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Eu posso mais em Ti e eu quero depender de Ti. Principalmente em dias de crise, de desespero, de incômodo, de ansiedade. Provavelmente isso aqui foi feito numa época de um desastre ou um tempo de conflito. Davi, como eu e você, com certeza passou por momentos de dificuldade. E na hora que essa dificuldade está acontecendo, nós temos um hábito humano de olhar como se fosse o final da vida, como se aquele fosse o maior dos problemas da terra. Só estamos olhando com o nosso ponto de vista, com a maneira que a gente olha para as coisas, não com a maneira que Deus olha. Imagina só, se nós como pais e mães, muitas vezes nosso filho quer se esconder de algo ou acha que a vida dele acabou com aquilo. Essa semana meu filho estava no futebol e ele se sentiu injustiçado pelo professor. E aí ele falou uma frase assim para mim, eu nunca mais volto aqui para jogar futebol com esse professor. E aí eu me enxergo olhando para o meu filho como Deus se enxerga olhando para mim. Quando eu olho um problema e falo, Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Olha só o que aconteceu. Olha só o que eu tô passando. Olha só o tipo de crise que tá acontecendo na minha vida. Eu nunca mais. E eu entendo a maneira que eu olhei pro meu filho. Eu olhei para ele assim e pensei, filho, esse é só um dos primeiros problemas da sua vida. Essa é só uma das primeiras vezes que você vai se sentir assim. Vamos ver como ressignificar? Vamos olhar de outra forma? Será que é isso tudo mesmo? Então, a sua crise, por maior que seja, Deus não menospreza ela. Você também não precisa menosprezar. Mas olha para a visão de Deus, aquele que conhece todas as coisas, o início e o fim da terra, do universo, não só da sua história. Ele olha para a situação, por maior que pareça para você, e ele te diz assim, ó, fica calmo. Esse não é o fim da história. Esse não é o fim dessa jornada. Eu consigo ver lá na frente. Confia na minha visão. As palavras que a gente pode se basear aqui nesse versículo são refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza te dão uma imagem de proteção e de segurança. Se você na sua vida não se sentiu protegido por seus pais, se você não teve uma figura paterna, provavelmente você tem dificuldade de acreditar que existe refúgio e proteção em Deus. Talvez você tenha dificuldade de se expor e de aparecer porque você não acredita que você é uma pessoa guardada e protegida. Mas eu quero te afirmar aqui que você acredite, não em mim, mas o que está escrito na palavra, que Deus ele é o seu refúgio e proteção.
A próxima palavra que a gente pode se basear aqui nesse capítulo, Salmos 46:1, é auxílio sempre presente. A palavra auxílio sempre presente diz que Deus está disponível, mas não só isso. Ele está disponível e ele está atuante na sua vida. Entender que os meus problemas, por maiores que sejam, eles não são só meus, me fazem me sentir um pouco mais leve. Imagina que você hoje é filha aqui na terra de uma pessoa extremamente rica, próspera. O seu pai aqui na terra, imagina essa cena comigo, é uma pessoa que não tem problema com dinheiro. Qualquer coisa que você precisar ou desejar está disponível porque o seu pai pode pagar. Imagina que o seu pai é aquele que tem muitas casas. Imagina que aonde você viajar dentro da terra, existem casas do seu pai para que você possa ser hospedado. Imagina que o seu pai tem muitos servos. E aonde você for, você tem pessoas para carregar a sua mala, para te levar de um lugar para o outro. Imagina que você é filha de um homem aqui na terra que tem múltiplos negócios. Você pode colocar as suas habilidades para serem usadas nesses negócios. Imagina que você é filha de um homem aqui na terra que tem muitos filhos e você tem irmãos de todas as idades, etnias, conhecimentos, habilidades e sabedorias. E você pode sentar com esses irmãos em todos os cantos da terra para conversar, pegar a instrução, pegar a direção, pegar a palavra. É exatamente isso. É real. Não precisa agir com a imaginação. Você é filha de um Deus que aqui na terra se manifesta através dos filhos. Então, você não tem inimigos aqui. Passe a entender que você tem irmãos aqui na terra e você vai viver uma vida muito mais amorosa, em paz, em harmonia. Agora nós vamos para um Salmos que eu amo. É um dos meus preferidos da Bíblia. Salmos 91. Salmos 91 do versículo de 1 a 2. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, e nele eu vou confiar. E eu separei uma outra versão aqui, porque a maioria conhece dessa forma. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Esse salmo foi cantado, falado pelo rei Davi no momento de grande confiança na proteção de Deus. Aqui ele estava recitando para aqueles que enfrentavam perigo ou situação de guerra. Imagina Davi líder, recitando isso aqui para os seus soldados. E ele ensinando, instruindo, pode ir para a guerra, porque se você realmente confia em Deus, Ele te coloca na sombra dele. Pode ir guerrear, porque se você é um filho de Deus, você está escondido na sombra daquele que pode ser o único guardião aqui na terra. Eu consigo imaginar essa cena. Davi vestido com aquela roupa linda daquela época, um guerreiro forte e corajoso, bradando na frente da sua comitiva de guerra, bradando e gritando, se você confiar, pode ir que você está na sombra do Senhor. Se você confiar, você dirá, Ele é o meu refúgio. Se você confiar, você vai voltar porque você confia em Deus. Eu consigo imaginar essa energia, eles bradando, os homens gritando, au, au. Eu sou muito criativa nessas coisas. Eu consigo ver essa cena. Esse era o momento em que Davi estava recitando para os seus guerreiros confiarem na providência de Deus. E aqui as palavras que a gente pode se basear para o nosso dia. Eu quero que você aprenda a trazer essa realidade para o seu dia a dia. No momento de grande desespero que você precisa confiar em Deus, use as palavras abrigo do Altíssimo. Recorde-se disso. Abrigo do Altíssimo quer dizer lugar de segurança em Deus. Sombra do Todo-Poderoso te mostra uma proteção que ela é extremamente abrangente e ela é constante. Imagine-se abaixo da sombra do Todo-Poderoso. Quem pode ousar ter medo escondido na sombra do Todo-Poderoso?
Muitas vezes o que tem faltado para você deixar o medo na sua vida é ter consciência que você se colocou e permanece debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Se você sai desse lugar, não é da sombra. Você só sai se você quiser, mas muitas vezes, mesmo abaixo da sombra do Todo-Poderoso, você se esquece que esse é o lugar que você está. O que é ousadia? O que é intrepidez? A não ser saber de verdade aquele que guarda o seu caminho. O que é você saber que as suas decisões estão sendo pautadas por estar abaixo, escondida, guardada na sombra do Todo-Poderoso? O que é o medo para alguém que sabe que está guardado debaixo da sombra do Todo-Poderoso? Então, olha só, sobre crise e dores. Nós estudamos Salmos 23, que te fala que você tem a confiança e você tem a direção de Deus. Nós estudamos... Ai, gente, meu computador vai acabar a bateria. Peraí. Só um minuto. Porque são muitos versículos que eu separei, então eu tive que anotar aqui quais são os versículos que a gente ia estudar. Nós estudamos Salmos 34, que fala que Deus se alegra, Ele deseja ver o seu coração humilhado para que Ele possa fazer em você. Nós estudamos o Salmo 46, que diz que se você entender quem é o seu refúgio e a sua fortaleza, nenhum mal vai chegar na sua casa. E por último, Salmos 91, que fala quem é a sombra do esconderijo do Altíssimo. É o lugar que você nunca deveria ter saído. Tudo isso para que a gente entenda que Deus é sim a nossa fonte de consolo e de proteção. Em dias maus, busque o conforto e a proteção no lugar certo. Busque o esconderijo do Altíssimo. Segunda parte do nosso estudo de hoje, como Deus remove o medo e traz força. Se você tem tido sensações de medo, opressão do medo. Eu sempre digo, alguns anos atrás eu estudei muito sobre o medo, porque era uma das limitações que eu tinha. E eu digo que o medo, ele é mais do que um sentimento. Eu creio. Um dia, através de uma conversa com o Senhor, eu entendi que o medo, ele é também a personificação. Oi, meu amor. Bom dia, oi, filho. Tudo bem, meu amado? Tudo bem. Bom dia para todo mundo aqui. A gente está estudando a Bíblia. Senta aqui para você ouvir, tá bom? Então, tá bem ali. Tá bom. E eu entendi que o medo, ele é também um ser. Eu não vou falar uma pessoa porque não é uma pessoa, mas ele é um ser. Ele é um ser que pode ter influência e interferência na sua vida. Pode. E para que isso seja removido, eu preciso tirar esse ser da minha vida. E eu creio que não existe a possibilidade de remover nada. Ou, não é que não existe a possibilidade. É mais complexo remover. É mais simples substituir. Então, se eu quero remover o medo da minha história, eu preciso substituir o medo por um outro sentimento ou uma outra energia. E aqui eu creio, o que eu tenho aplicado em mim é substituir pela força. E nós vamos agora para Isaías. Leia comigo Isaías 41, no versículo 10. Isaías 41, versículo 10 é lindo. Fala assim, ó. Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Sim, eu vou te ajudar. Sim, eu vou te sustentar com a mão direita da minha justiça. Aqui uma outra versão diz o seguinte: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Isso aqui, qual que é o contexto? Em que época isso aqui estava acontecendo? Essa mensagem, ela foi de conforto e de promessa de uma ajuda de Deus para o povo de Israel. Foi escrito durante um período de exílio babilônico, quando Israel precisava de esperança e de encorajamento. O que é exílio? Eles foram retirados da terra deles, eles estavam fora do cenário deles, eles estavam desprotegidos, quebraram a estrutura que eles tinham. E eles precisavam ser encorajados, eles precisavam ser direcionados. As palavras que a gente pode se basear em Isaías 41 são:
Não tema. Essa ordem foi repetida na Bíblia várias e várias vezes para que você não ceda ao medo. Não ceda quer dizer, o medo vai vir, mas você vai permanecer na força e na coragem inabalável de Deus. Eu estou com você é uma reafirmação da presença de Deus. Você deve permanecer e não ceder para o medo porque você está sozinho? Não. Sozinho você vai ceder. Se você acreditar que você está sozinho, você vai ceder para o medo. Se você acreditar que você está de mãos dadas com Deus a todo o tempo, não dá para ter medo, concorda? É a força dele que tira o seu medo. A mão direita vitoriosa simboliza o poder de Deus para te sustentar e te levar até a vitória. A mão direita diz: eu sou o seu sustento. Lembra que nós lemos no versículo anterior que Deus ele se alegra quando você humilha seu coração e permite que ele faça? Então, se você permite que ele faça, você grudou na mão direita dele. E através da mão direita dele, ele faz por você. Ele leva você. Ele mostra para você. Ele guia você. Para mim, aqui a gente já podia encerrar aqui, porque se entender isso aqui, não tem mais como ser paralisado. Se entender que ao segurar na mão direita de Deus, você está na sombra do Altíssimo, está recebendo direção. Para, que é isso? Para, eu vou fazer agora, chega. Que é medo para mim? Mas não para por aqui. Nós ainda temos vários versículos e depois a gente vai ler como ter a vitória. Fica aí, que acho que esse sábado aqui vai marcar um novo tempo na sua história. Eu tenho certeza que a leitura da Bíblia com intenção vai marcar um novo tempo na sua história. Você pode hoje estar esperando ouvir coisas de pessoas e eu quero que você entenda que você não precisa ouvir nada de ninguém. Todas as direções para minha e para sua vida estão aqui. Aprender a ouvir o que está aqui e praticar no seu dia a dia, rompeu, cresceu, desbloqueou. Eu quero que você saiba que, de verdade, todos os desbloqueios que eu ensino são baseados na Bíblia. Eu não ensino nada baseado no que o homem ensina. Eu ensino tudo com direção do que a Bíblia fala para você. E qualquer profissão, ela pode ser pautada no que a Bíblia diz. Vamos agora para Mateus, lá no Novo Testamento. Mateus 11, do versículo 28 a 29. Mateus, no capítulo 11, de 28 a 29. Cadê? 11, 28 a 29. Olha que lindo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Um dia o Senhor falou para mim assim: Anne, vamos dar um novo significado para o seu nome? Eu falei, bora. E aí nesse dia ele me fez entender o meu nome no céu. Eu quero que você entenda o quão profundo é ter intimidade com Deus a ponto de você saber qual é o seu nome no céu. No dia que ele me falou isso, poucos dias depois eu esqueci o nome. E eu clamei tanto, eu falei, Deus, eu esqueci, eu não anotei, me perdoa, me fala de novo. E aí na corrida, no movimento, ele me falou o meu nome. Eu não posso te contar, mas eu quero te contar como você aprender a ouvir a Deus ao ponto dele falar o seu nome do céu. Como ele te chama de verdade, não como o ser humano te conhece, mas como ele te conhece. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprenda de mim. Eu não quero que você aprenda da Anne. Eu quero que você aprenda a aprender de Deus. Pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Sabe como não cansa? Sabe como não adoece? Sabe como não sai da direção? Ouvindo constantemente o que apenas um pode falar para você. Aquele que não erra, aquele que não chuta, aquele que não suspeita, imagina, aquele que sabe. Esse versículo é quando Jesus estava ensinando e oferecendo
conforto espiritual para as pessoas enquanto ele estava aqui na terra. Jesus falava para um povo que estava oprimido por leis religiosas pesadas, por leis difíceis de cumprir, e buscava oferecer alívio e verdade para essas pessoas. As palavras que nós vamos nos pautar aqui em Mateus 11, de 28 a 28 é cansado e sobrecarregado. Será que tem alguém aqui nessa live que está cansado e sobrecarregado? Será que a sua vida tem sido assim pesada, cheia de regras, cheia de posso ou não posso, perguntando para as pessoas, posso fazer isso ou não posso fazer isso? Aqui é um fardo espiritual e emocional das pessoas. Quando você entender que a sua liberdade já foi concedida, não precisa perguntar para ninguém se você pode fazer alguma coisa. Descanso para suas almas é uma paz e um alívio que somente Jesus, o Espírito Santo, pode proporcionar. Somente Ele pode te dizer, com verdade, com princípios, com direção correta e coerente, o que você deve fazer. Para de perguntar para as pessoas o que você deve fazer. Para de ter mentores para te dar direção. Um mentor, ele é para encurtar o seu caminho, mas a direção deve vir de Deus. Aprender de Deus. Não aprenda com ninguém. Aprenda apenas dele. Agora nós vamos para Filipenses 4, de 6 a 7. Filipenses 4, de 6 a 7. Filipenses 4, de 6 a 7 diz assim, ó. Por nada estejas ansioso, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa leitura, ela é uma parte da carta do apóstolo Paulo, encorajando os crentes daquela época, os seguidores de Jesus, a crerem em Jesus, mesmo que ele não estivesse mais aqui. Foi escrito por Paulo enquanto ele estava na prisão, estava preso, e ali na prisão ele estava fortalecendo as pessoas em meio às suas próprias dificuldades. Ele estava passando por dificuldades, aprendendo com as dificuldades e ensinando as pessoas que passariam por dificuldades. Será que você consegue pegar o código aqui? Será que você consegue entender que enquanto você está passando, você está ensinando? Será que dá para ficar claro isso aqui, que você não precisa ter vencido para você fazer? Ele estava preso, e enquanto preso, ele estava ensinando as pessoas sobre as dificuldades que elas iriam sofrer lá na frente. Hoje, quando eu aqui no ano de 2024 leio sobre por nada esteja ansioso, será que na nossa era faz muito mais sentido do que naquela? Será que ele preso na prisão, lá no ano 50 depois de Cristo, ele tem as mesmas ansiedades que nós aqui no ano 2024? Em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças. Então, olha só, estou falando de ansioso, estou falando de oração e súplica, estou falando de agradecer? Calma aí, como assim? Como assim eu estou desesperado, angustiado, mas eu estou orando e agradecendo? Qual que é o código aqui? Enquanto eu estou ensinando, tem uma lição muito poderosa aqui nesse versículo. Não andem ansiosos é uma direção direta contra a ansiedade. Não é novidade, não é algo do século agora que nós estamos vivendo. É algo que sempre existiu. E a paz de Deus é um estado de tranquilidade profunda que supera todas as circunstâncias. Em momentos de extrema dificuldade, você entrar debaixo da sombra do Altíssimo, você vai desfrutar da paz de Deus, que não tem como explicar. Tá um caos, Anne?
Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre me guarda. Tá um caos, Anne. Obrigada, Deus, porque eu tenho fôlego de vida. Entende? É esse tipo de instrução que a gente tem aqui na leitura de Filipenses 4. Agora nós vamos para o terceiro ponto. Nós lemos agora Isaías, Mateus e Filipenses. E saindo de como remover o medo e trazer a força, nós vamos para a presença de Deus como fonte de vitória e de grande alívio. Nós vamos para 2 Coríntios 1. Volta só um pouquinho na sua Bíblia. 2 Coríntios 1, de 3 a 4. 2 Coríntios 1. Eu estou em 1 Coríntios. 2 Coríntios 1, de 3 a 4. Diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação. Interessante. Por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Aquele que está sendo confortado, conforta. Aquele que deseja ser confortado, conforta. O que a gente está lendo aqui? Essa leitura ela é de um período de grande dificuldade que o apóstolo Paulo estava com a igreja de Corinto e falando sobre o propósito das tribulações. Todo o método IMA foi baseado na carta aos Coríntios. Fica a dica. Aqui foi o início da segunda carta de Paulo aos Coríntios, enfatizando o conforto que Deus oferece, como Deus oferece conforto para os seus filhos. E as palavras que a gente vai se basear na leitura é Deus de toda a consolação. Ele não é Deus do consolo espiritual apenas. Ele não é Deus do consolo financeiro. Ele é o Deus de todas as consolações. Sabe aquele momento de desespero no seu casamento? Sabe o momento de eu vou separar? Sabe a hora que a sua empresa vai quebrar? Pois é, ele é Deus de todas essas coisas. Ele não é o Deus apenas da filha que está chorando porque se sentiu negligenciado ou abandonado. Ele é o Deus da provisão de recursos, de amigos, de relacionamentos, de lugares. Ele provisiona tudo para você. Essa é uma das características de Deus. Ele é o Deus de consolo de todas as coisas. E a palavra para que possamos consolar, aqui tá um ponto que muitos de vocês não querem ouvir. Mas eu vou falar. A ideia de que somos chamados para confortar outros com o conforto que recebemos ou que vamos receber pode ser um confronto na sua cabeça. Muitas vezes você foi ensinado a fazer quando você está pronto. Muitas vezes você foi ensinado a fazer quando você já sabe. Mas aqui o que o apóstolo Paulo está ensinando é que você ensina, conforta, direciona, enquanto você também está recebendo. Ou ainda, quando você nem recebeu. E lembra que Deus ele se alegra quando você tem coração contrito. Lembra que Deus se alegra quando você segura na mão direita dele. E essa é uma das formas de você segurar na mão direita de Deus. Vamos ler Romanos 8. Romanos 8. Volta mais um pouquinho e chegamos em Romanos 8, de 38 a 39. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Parte da argumentação sobre a segurança dos crentes no amor de Deus. Será que eu realmente posso confiar? Será que eu realmente posso depositar a minha confiança quando ela acaba? Aqui Paulo escreveu para Roma falando sobre sofrimento e perseguição.
As palavras que nós vamos nos basear aqui, tem muitas, mas as que eu escolhi para agora, nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar. Muitas vezes a ansiedade que a gente leu nos versículos anteriores é por pensar na morte. Você pode não perceber, mas o medo maior da sua vida pode ser o medo da morte. E aqui, no início do versículo de Romanos 8:38 diz: porque eu estou convencido de que nem a morte pode me separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade. Ou seja, não existe motivo, não existe distância que me separe do amor de Deus. E o segundo trecho que eu frisei foi o amor de Deus em Cristo Jesus, que essa é a expressão máxima da graça e do poder de Deus. Filho, abaixa o volume, tá atrapalhando aqui pra mamãe. Filho, abaixa o volume. O amor de Deus em Cristo Jesus, que quer dizer a presença máxima do poder e da graça de Deus. Se você conseguir acompanhar isso aqui, olha toda a narrativa que a gente está construindo. Vale da sombra da morte, um lugar de extrema aflição. Direção de Deus, segurar na mão direita, se esconder na sombra do Altíssimo, não ficar ansioso, ensinar o pouco que você sabe, saber que não existe nada que te separe de Deus. Aí a gente vai para o ponto final do nosso estudo de hoje. Esse é o último ponto. Que ele precisa ser construído, mas ele é real e presente desde o início. A presença de Deus como um socorro constante na sua vida. Talvez você ouviu que muitos cristãos, eles se desesperam e na hora que estão afundando, eles clamam a Deus, como se isso fosse algo ruim. E eu quero que você descortine isso na sua frente. Quero que você remova travas que você pode ter permitido ser colocado na sua cabeça. O seu dia a dia deve ser de constante caminhada com Deus. Isso é verdade, isso é um fato. Ao acordar, ao se exercitar, ao preparar a comida, ao trabalhar, ao atender um cliente, ao conversar com a sua família, ao estar no momento com pessoas. Deus deve estar constante em todos os momentos presentes na sua vida, sem sombra de dúvida. Mas no momento de dificuldade, quando parecer difícil, distante, inalcançável, longe, profundo, Ele sim espera que você clame por socorro. Nós vamos voltar para Salmos. Salmo 121, de 1 a 2. O salmista aqui, ele está passando por um momento da peregrinação, enquanto os israelitas viajavam para Jerusalém. E essa jornada, ela era extremamente perigosa. E por ser perigosa, ele estava confiando, declarando a extrema confiança em Deus. Salmo 121, de 1 a 2, diz assim, ó: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. De que maneira eu posso olhar isso aqui? Como que eu posso enxergar isso para a minha vida cotidiana? Elevo os meus olhos para os montes, quer dizer, na hora da angústia, é para o alto que eu vou olhar. Na hora da angústia, eu posso ter amigos mais chegados que irmãos? Claro que posso. Mas os meus olhos precisam ser elevados para os montes. Por quê? A minha confiança precisa estar naquele que construiu esse planeta que eu habito. Se eu deposito a minha confiança em mim mesma, o que eu posso fazer com a força do meu braço? Se eu deposito a minha confiança em pessoas, o que as pessoas podem realmente fazer por mim? Agora, se eu decido confiar naquele que criou o lugar que eu habito, qual é o risco real que eu posso estar correndo com isso? O meu socorro vem do Senhor, quer dizer, eu reconheço Deus como uma forte e única solução dos meus problemas. Eu tenho as minhas ações, mas eu tenho quem faz por mim, que é Deus. Através desses textos, Deus, ele quer falar com você que ele é presente na sua dor. Ele sabe que você vai passar por elas.
Ele sabe que vai ter momento de loucura, de tristeza, de desespero. Ele tem certeza disso. Deus é o seu conforto, Deus é a sua força, Ele é a vitória e Ele é o constante socorro em todas as situações. Ele não é socorro em uma única coisa. Ele não é socorro quando você se sente distante, perdido, desamparado. Ele é socorro em todas. Independente da situação que você esteja vivendo. E Ele tem uma promessa para a sua vida. A promessa dele é estar presente. A promessa dele é transformar todas as dores em oportunidade de crescimento. Ele não é um pai que castiga os seus filhos, mas ele é um pai que tem gestão de recursos e todas as coisas que acontecem, ele sabe usar. E se você permitir e se você concordar em usar com ele, você vai experimentar a paz que excede todo entendimento. Se você enxergar o poder de Deus na sua vida, a dor e a dificuldade, elas deixarão de ser um motivo de lamentação. Passará a ser um motivo de crescimento, de mentalidade, de crescimento, de desenvolvimento seu, de avançar em tudo que você já tem e já fez. Algumas ações práticas para você fazer aqui após o estudo desses versículos que eu separei para o nosso primeiro encontro. Ação prática. Confie extremamente na presença de Deus em todas as situações de sofrimento. E eu quero que você me diga aqui, quem puder compartilhar, hoje, uma situação que é dor para você e que você vai decidir colocar Deus como um maestro dessa situação para você. Busque a Deus, busque a paz de Deus que excede todo entendimento, especialmente em tempos de dificuldade. Busque, leia novamente esses versículos. Depois eu vou... se você estiver no grupo do estudo bíblico, eu vou enviar lá agora todos os versículos que foram estudados nessa manhã. E essa live vai ficar disponível no meu canal. Então, se você quiser assistir lá depois, vai ficar disponível no meu canal. Aqui no Instagram eu não vou deixar salvo. Use esse conforto que você recebe de Deus para ser uma fonte de consolo para as pessoas que também estão em dor. Quantas vezes eu falo, o mais difícil não é você passar pela dor. O mais difícil é você entender que a sua dor ela não é só para você. Quanto mais rápido você soltar e liberar o que parece dor para você, ela pode se transformar num trampolim de crescimento. Todas as coisas que você foi marcado até agora são oportunidades que estão assim, pintadas de verde e amarelo na sua frente para que você as use da melhor maneira na sua jornada. Lembre-se que nada pode separar você do amor de Deus. Não existe nada na terra que possa te separar do amor de Deus, a não ser você mesmo. Somente você pode se tirar do lugar de filho ou de filha. Essa deve ser a verdade para fortalecer a sua fé e a sua esperança em meio às dificuldades. Então, um rápido panorama final aqui. E eu vou deixar esses versículos disponíveis lá no grupo de WhatsApp. Primeira coisa, vale de extrema dor e profundo sofrimento. Se você tiver alguém para te direcionar, você vai passar por ele. Momento de loucura, de tristeza, de se sentir perdido. Se você entender que a confiança é só, a instrução é só de Deus. Você pode ter pessoas aqui para encurtarem o seu caminho, mas a instrução você vai aprender estudando e examinando as escrituras. Se você se colocar sobre o esconderijo, a sombra de Deus, todas as dificuldades elas vão ser transformadas em oportunidades para você, porque ele já viu todo o cenário, ele sabe o início, o meio e o fim da sua jornada. A dor presente, o momento atual não é um ponto final na sua história. A mão direita vai te levar a essa vitória. Todo o consolo, todo o que você precisa vem apenas de aprender a olhar para o alto.
a olhar para cima, olhar para Deus e falar, tá bom, o que que eu faço agora? Beleza, eu fiz errado de novo. E agora? O que que eu faço? O que que é para eu aprender com isso aqui? O que eu não estou vendo? Essas são as palavras que eu me faço. Essas são as perguntas que eu me faço. Em todas as situações que parece que eu não sei o que está acontecendo. Falo, Deus, tá bom, o que que eu não estou vendo? O que que é para eu aprender aqui? O que que o Senhor espera que eu faça? E como um sopro suave, as respostas vêm ao meu coração. E a direção. Sempre que você tiver direção, o caminho vai ser menos dolorido. Se conecte de verdade com aquele que pode responder às suas respostas. E todas as dores se transformarão imediatamente em oportunidade para você. Um ótimo sábado. Espero receber o seu feedback sobre esse estudo bíblico. Que você chame mais pessoas para estudarem a Bíblia de forma simples, de forma direcionada e intencional. Que você aprenda a conectar o seu coração com o Senhor e obter as respostas que você precisa para a sua jornada na Bíblia. Não duvide da capacidade que você tem de se conectar com Deus, porque Ele fez isso em você. Quando Deus te moldou como um barro, Ele não só te moldou como um barro e estalou os dedos, Ele soprou o próprio fôlego de vida em você. Então o que habita em você também habita em Deus. Você precisa aprender a sintonizar para conectar com a verdade da sua essência. Um ótimo sábado para você. Seja a luz por onde você passar. Mude o ambiente com a sua energia. O que você carrega é valioso e precioso demais para ficar guardado só para você. Até sábado que vem. Tchau!